Fala pessoal, tudo beleza? Tudo tranquilo? Hoje eu vou contar para vocês uma experiência de projeção astral que eu tive na semana passada, na semana do carnaval. Eu fui dormir no meu horário mais ou menos habitual, deitei, não fiz prática, não fiz técnica, não fiz nada, deitei simplesmente para dormir. E na hora que eu fui dormir, nos últimos 2, 3 minutos, quando eu levantei do computador, desliguei, comecei a apagar as luzes e tal, eu percebi que a energia mudou um pouquinho, mas foi uma percepção muito sutil. Mas como eu não dei muita atenção, eu simplesmente fui pro quarto, fui pro banheiro, escovei os dentes, deitei e dormi. E logo que eu comecei a pegar no sono, eu não percebi exatamente a entrada no estado hipnagógico, que é o estado entre a vigília e o sono. Eu não estava preocupado em me projetar, eu não estava me preparando para nenhum tipo de projeção, nem nada. Então eu simplesmente deitei, comecei a adormecer e entrei em catalepsia. Só que quando eu comecei a sair do corpo, quando eu comecei a primeira etapa de deslocamento, a primeira soltura mesmo, eu já fui tracionado de volta. Mas eu nem retornei totalmente para o corpo, eu já percebi que ele começou a sair de novo e eu estava em catalepsia novamente. Mas por algum motivo eu não consegui acompanhar a consciência e apaguei. Quando eu apaguei, eu recobrei a consciência de frente para o banheiro da suíte, do quarto, em pé do lado da minha cama, do meu lado esquerdo, e eu não percebi que eu estava projetado. Eu estava numa espécie de transição entre a projeção semiconsciente de alto grau entrando na lucidez. Porque eu acordei, eu estava meio grogue, eu estava lúcido, sabia quem eu era, que era o Rafael, que estava na minha casa, tudo mais, mas eu não estava consciente do que estava rolando ali. Eu simplesmente tomei a lucidez e me percebi em pé, ao lado da cama, de frente para o banheiro. Então, logo nesse instante, no primeiro momento que eu comecei a tomar um pouquinho mais de consciência, eu não sabia se eu ia no banheiro, se eu ia beber água na cozinha. Eu ainda estava parado, meio confuso, tentando entender o que estava acontecendo. Mas o meu quarto era dimensão física, era tudo igual, tudo exatamente igual. Até porque eu estava colado no corpo físico, então quanto mais próximo você está do corpo físico, você tende a permanecer na primeira dimensão, na dimensão física. E quando você se afasta do corpo físico, da faixa de atividade do cordão, aquela energia densa do seu corpo começa a exercer menos influência e muitas vezes você muda de dimensão de forma brutal, ou então a casa continua sendo a mesma, mas com pequenas peculiaridades, com pequenas diferenças. Nesse caso não, estava tudo igual, tudo exatamente igual. E de relance eu percebi que tinha alguém escondido fora do meu quarto, na entrada do quarto, na verdade, um pouquinho antes do arco da porta. A pessoa estava no corredor, eu vi que era um cara de calça jeans, blusa de botão e tal, e parecia muito um amigo meu. Só que ele estava de lado, ele não entrou no meu quarto. E quando eu percebi a presença dele pela visão periférica, eu não cheguei a virar a cabeça, eu estava olhando para frente, para a porta do banheiro, mas eu percebi de rabo de olho, como o pessoal diz, com a visão periférica, que tinha alguém ali. Quando eu virei, ele colou na parede do corredor, uma parede de madeira, que é diferente da parede de concreto, ele colou nessa parede de madeira e ficou virando de lado, a cara para um lado e para o outro. Eu falei, que isso, cara? O que tu tá fazendo aqui de noite? E eu me surpreendi com a presença dele e eu falei, que é isso, meu irmão? O que tu tá fazendo aqui agora? E o rosto dele era de um amigo meu. Aí nesse momento ele falou pra mim assim, não, cara, calma, sou eu, vim aqui te visitar, tá tudo bem, tudo legal. Só que ao mesmo tempo que ele falava, ele tava meio de lado, com a mão no rosto, tampando. E então nesse momento eu comecei a achar um pouco estranho. Eu ainda não tinha tomado a lucidez completa, a consciência completa. Eu achava que eu estava acordado e que por algum motivo esse amigo meu surgiu lá em casa. Aí eu falei pra ele assim, cara, mas como é que tu entrou aqui em casa? O que você veio fazer aqui essa hora? São 2, 3 horas da manhã, não tô entendendo. E na minha cabeça eu estava conjecturando diversas coisas, pensando que talvez ele tivesse ido me avisar de alguma coisa, uma doença de família, algum amigo nosso que teve algum problema. Não sei exatamente o que, mas eu achei muito estranho ele estar no meio da minha casa, 2 horas da manhã, 12 e pouco, de calça jeans, de roupa de botão, como se estivesse indo para o trabalho. E ao mesmo tempo eu pensei, como é que ele entrou aqui? A porta estava aberta, eu dei a chave, eu comecei a pensar várias coisas em centésimos de segundo. Quando você está em projeção, as informações às vezes que surgem na tua mente são muito rápidas, muito intensas e em grande quantidade. E nesse momento a minha ficha caiu. Quando ele começou a falar, virando a cara, a situação toda estranha, lá em casa, isso deve ter durado uns 6 segundos, 7, 10 segundos. Mas isso foi o suficiente para minha ficha cair. Eu falei, cara, eu tô fora do corpo. E quando eu percebi que eu estava fora do corpo, eu andei em direção a ele
Ele ficou a mais ou menos 1,5 metro de distância. E então eu disse para ele mais ou menos assim: não estou entendendo porque que você está aí escondendo o rosto, olhando para o lado, para baixo. Olha para mim, meu amigo, olha para mim, olha aqui no meu rosto. Falei com uma entonação até meio ostensiva. Aí nisso ele rindo pra caramba, com a mão rindo, aí ele virou mais ou menos pra mim, e ele num ar bastante debochado, brincalhão: não, sou eu mesmo e tal. Falei: cara, olha na minha cara, olha aqui no meu olho. Mas ele não olhava 100%, ele ficava com a mão mais ou menos na cara, mesmo quando ele virou de frente. Então eu não pensei duas vezes, eu já tinha percebido que não era meu amigo, que estava plasmando um rosto, alguma coisa assim para me enganar. E como plasmar o rosto é muito difícil, quando você está totalmente consciente, lúcido, fora do corpo, eles não conseguem te enganar, porque não dá para plasmar o rosto exatamente igual e manter, principalmente manter durante muito tempo. E como eu tinha acabado de tomar a lucidez, nesse último segundinho, foi a tomada de lucidez total, eu simplesmente falei assim: então vamos ver quem você realmente é. Aí nesse momento eu estiquei o braço na direção dele e soltei uma espécie de rajada energética. E no momento que a rajada saiu, eu conseguia sentir a energia saindo, mas eu não via a energia. Normalmente fora do corpo você vê com facilidade. Eu fiz o movimento e senti o deslocamento do ar, o deslocamento prânico, sei lá, como se fosse até num filme meio Matrix. Eu fiz o movimento e ao mesmo tempo ele foi arremessado para trás. Quando eu terminei o movimento assim em direção a ele, ele estava mais ou menos a 1 metro, 1 metro e pouco, ele foi arremessado para trás mais ou menos em arco, com os braços para frente, as pernas para frente também. É como se a energia que eu arremessei contra ele tivesse pego bem na barriga, porque o impacto você conseguia perceber que era mais ou menos no plexo solar, e ele foi arremessado para trás com os braços para frente assim, e as pernas também. E na hora que ele foi arremessado, automaticamente eu me empolguei com a situação, as suprarrenais ativaram pelo comando do Muladhara, que é o chakra da sobrevivência, da proteção, secretando a adrenalina, disparando a adrenalina no meu corpo físico, e eu senti essa energia pela ligação do cordão de prata, mas o negócio foi muito rápido, não foi nessa demora que eu tô contando para vocês, não. Quando eu botei a mão para frente, exteriorizei a energia, ele voou para trás e eu fui tracionado automaticamente. Encaixei na cama, não tive catalepsia, pelo menos eu não percebi, se teve foi muito rápido, porque quando eu entrei eu fiquei parado durante uns 5 segundos, sentindo a energia encaixar direitinho, dei uma respirada e abri os olhos. Quando eu sentei na cama, normalmente eu vejo a energia do quarto, mas esse dia eu não vi nada de energia, nem muito menos a presença dele. E o engraçado é que depois que eu voltei pro corpo, encaixei, levantei, eu fui andando por toda a casa, olhando os quartos para ver se não tinha ninguém. Eu sabia que não tinha ninguém, mas ao mesmo tempo me passou uma sensação de invasão tão grande. O cara invadiu minha casa de certa forma, talvez até facilitado pela energia do carnaval, que eu de forma até instintiva fui olhando os cômodos, abrindo as portas e depois pensei comigo mesmo: que situação ridícula, o cara tava no astral, eu tô procurando no físico. Aí até comecei a rir sozinho, sentei, bebi uma água, depois fiz uma prece rápida, voltei e dormi. Beleza? A experiência é essa, espero que sirva de alguma coisa para vocês. Eu acho que é sempre interessante contar um pouquinho da minha experiência para ilustrar, também para saturar a mente de vocês com experiências de projeção astral, que isso acaba facilitando que vocês também se desdobrem de forma consciente. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Desde já o meu muito obrigado, como eu sempre digo, Namastê!